Boa noite, turma de Reiki 1. Vamos então para a nossa segunda aula, né? E na aula de hoje, nós vamos falar sobre a história do Reiki, o Gokai e os níveis do Reiki, né? A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa filosofia de vida que nós falamos ontem, né? Bom, vamos começar pela história do Reiki. Começando a fala pelo descobridor, né, pelaquela pessoa que trouxe a nós, que formatou, que deu à luz, né, a esse estilo, ou talvez facilitou, né, com palavras, com atitudes mais simples, mais para o nosso cotidiano, nosso dia a dia, que nós posséssemos, então, estar mudando, né, a nossa história, mudando o nosso comportamento. Essa pessoa, então, que eu vou apresentar para vocês é Mikao Usui, né? Há algum tempo se falava na possibilidade do reiki ter sido uma prática antiga que Mikao Usui tivesse reinventado, reescrito ela, né? Essa prática antiga que ele se refere significa uma prática da antiga tibetana, né? Mais ou menos no século VII, que se refere à civilização Bon, né, que seria a mais antiga do Tibete. Existia, e como existe, né? Vamos parar e pensar que trabalhar com as mãos, buscar a cura através das mãos, é algo que não pertence somente ao reiki. Nós vamos ter várias outras práticas que têm esse comportamento. Afinal de contas, a mão é uma parte do nosso corpo que nos conecta com o outro, né? A gente, quando cai, a gente coloca a mão no joelho, a gente, quando vai abraçar, a gente toca o outro, a gente dá as mãos, a gente se conecta com o outro, as coisas do mundo, muito com as mãos. Então, é muito comum que a gente perceba ao longo da existência humana várias práticas, né, usadas como terapias utilizando as mãos. Porém, em uma entrevista com Mikao Usui, ele afirma ser ele o criador, né? Que não se inspirou em nada, que a inspiração dele veio realmente do divino, do sagrado, da busca dele, né? É lógico que a gente não podemos dizer que a inspiração ela é um conjunto de vivências que a gente tem ao nosso redor, né? É importante que a gente se permita viver e tenha claro aquilo que nós queremos buscar, para que a gente possa ser inspirado, né? Ser inspirado em nada, não em pessoas, mas aqui no caso ele foi inspirado pelo sagrado, pelo divino, né? Então a nossa história vai começar aqui com Mikao Usui, essa pessoa que nasceu em 16 de agosto de 1865 e faleceu em março de 1926. Você vê, uma pessoa que não viveu tanto, né? Mas viveu o suficiente para contar uma história, para trazer uma nova possibilidade, para ressignificar a vida da gente, tá? Então, vamos afirmar aqui que o Mikao foi o descobridor do método Reiki, ou da filosofia Reiki. Como eu falei, ele nasceu dia 15 de agosto de 65, de 1865, em sua homenagem, todos os anos, dia 15 de agosto, se organiza simpósios, encontros, né? Se faz menção à figura de Mikao Usui. Perfeito? Mikao Usui veio de uma família, né, de empresários, no caso ele tinha uma pequena empresa atacadista, com poder, com uma certa abundância, né? Ele frequentou a escola budista e sempre foi estudioso da espiritualidade durante a sua vida. Isso é muito interessante, a gente ter essas informações, porque ao longo da história de Mikao Usui, eu, pelo menos, me identifiquei muito com a simplicidade da história dele e o mais importante, com o que ele vivia buscando, o que ele estava buscando, né? Então, você vê que ele teve uma criação, uma formação dentro de uma escola budista, isso é só o fato de ele estar dentro de uma escola budista, né? Ele já foi bombardeado de informações,
da cultura, de preceitos, de ideias dessa tradição, né? Só isso já influencia bastante, né? Ele praticou Kiko, que é uma versão de Qigong, questionava o desgaste. Essa versão de Qigong tinha um gasto de energia muito grande. Então, o Kiko era a ideia de fazer a prática, né? Fazer os movimentos, de fazer os exercícios, porque isso é muito importante. Quando a gente fala de qualidade de vida, principalmente no Oriente, né? Isso até mesmo os grandes filósofos, eles tinham a premissa que qualidade de vida perpassa por atividade física, por hábitos saudáveis, né? Atividade física, boa alimentação, além de desenvolvimento da intelectualidade, do conhecimento, né? A busca por esse conhecimento, a reflexão do fazer. Então, isso também está muito intrínseco, muito amarrado com essas práticas, com esse exercício, com essas atividades, com essa ideia, com essa filosofia que o budismo traz, né? Então, se questionava essa questão da energia. Nós sabemos hoje que a energia, ela é tudo, né? E a partir do momento que nós somos energia, que tudo é energia, tudo é um pensamento que está vibrando nessa energia, quanto menos eu gastá-la, né, menos eu vou desgastar esse todo que eu sou, né? Então, essa preocupação era pertinente na época, não somente para Mikao Usui, mas já para algum grupo. Sempre foi muito estudioso, né, e curioso sobre os mistérios da vida. Isso é muito legal, porque a gente se identifica muito. Se a gente está fazendo o curso de Reiki, é porque realmente a gente está buscando e a gente está querendo se conectar com os mistérios da vida, entender um pouco mais o que é a vida, né? Qual é o significado dessa vida para nós, o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos depois daqui, como achar a nossa missão e como viver essa vida em plenitude. Essa era a busca de Mikao Usui, né? Ele buscava, através do conhecimento, buscar respostas. Por isso a curiosidade, os grandes curiosos fazem a diferença, né? As pessoas curiosas são as que são capazes de criar grandes coisas na vida, né? Então, após exercer muitas profissões, aí, de novo, ele parece uma pessoa tão comum, né? Uma pessoa, assim como nós, que estamos buscando uma profissão, nos identificar, né? Então, ele se envolveu foi secretário particular de um barão influente, né? Foi comerciante, também também investiu em empreendimentos, certo? Você vê que ele estava buscando a sua identidade, buscando quem ele era, assim como nós. Então, entender a vida de Mikao Usui é como se a gente estivesse olhando para um espelho, né? Ou se inspirando nele, porque ele dialoga diretamente com a gente, certo? Então, o que aconteceu? Frente a uma crise de identidade, né? Quem não passou por isso, ele sai e busca, então, do estado absoluto de equilíbrio interior e exterior, né? Isso é muito importante. É importante que a gente tenha um equilíbrio nós conosco, né? Nós com os nossos problemas, nós com os nossos questionamentos existenciais, nós com nossas dificuldades de conviver com a gente, de nos aceitar, e também o equilíbrio com o outro, né? Com o mundo que está fora, que é o que muitas vezes é o nosso desafio. Né? O outro, muitas vezes, é o nosso grande elemento evolutivo, né? E como lidar com essa diversidade tanto interna, esse questionamento tanto interno, como esse conflito, às vezes externo, de energia, de compatibilidade, enfim. A ideia é essa. Essa harmonia, o que ele buscava exatamente era essa harmonia. E ele vai, então, passar a frequentar templos budistas, né? Ele começa a ser um praticante de budismo, passou a estudar os antigos escritos, os sutras, né? Mas ainda faltava. Quantas vezes a gente não entra
em grupos, estuda, mas a gente continua a buscar mais, né? Não existe uma religião ruim ou boa. Existe aquela religião que sacia a nossa sede de espiritualidade, a nossa sede de curiosidade, a nossa sede de querer conhecer os mistérios da vida. Então, você entra numa religião, aquela religião, ela supre o seu desejo pelos mistérios, você está ótima. Se você não se sente bem naquele lugar, você vai buscar em outro lugar, né? Até que você se sinta totalmente respondido e saciado. Às vezes até de bucho cheio de tanta espiritualidade, de tanta força, certo? Então, ele vai aí, né, buscar respostas. Quem aqui entre nós não temos perguntas e buscamos respostas, né? É, e às vezes a gente fica sem elas. Então ele foi correr atrás dessas respostas e sabiamente ele encontrou, né? Depois de muito tempo, depois de muita tentativa. Então, aí a gente entende muito da questão da motivação que ele nos ensina, né? Motivação que significa persistência e disciplina, né? Organização. Persistência, você organizar, você acreditar, você ter um foco, um desejo ardente, ou seja, a necessidade de ir, né? De alcançar aquilo tem que ser muito mais forte que todas as diversidades que nós vamos enfrentar para que ela não realize, né? E os mestres de Mikao Usui, né, os mestres budistas, eles diziam para Mikao Usui que a, a iluminação, né, você alcançar esse estado pleno de iluminação, precisava morrer, né? Você precisava morrer primeiro. Essa fala de você precisa morrer primeiro, ela também consta em várias outras religiões, né? Morrer, se despir do velho para vestir para o novo, né? A morte como a ideia de a morte seguida na ideia de renascimento, a morte seguida na ideia de transição, de mudança. Nesse sentido, a iluminação não vai acontecer de uma hora para outra, ela vai precisar, então, de um processo, de um caminho de transformação. E causou, então, sobe no Monte Kurama, né? Ele vai subir no Monte Kurama e vai buscar, ele sobe mais de uma vez, era a prática dessa época, esse isolamento, né? Muitas vezes a gente precisa se isolar para nos achar, né? Porque as respostas que nós buscamos estão no silêncio do nosso ser, da nossa essência. Então, a retirada, seja numa prática meditativa, seja numa prática até contemplativa na natureza, você ficar você e a natureza e seus pensamentos, elas são super mega válidas, porque é o momento que a gente tira para ficar com a gente mesmo, é o momento que a gente tira para avaliar aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que precisa morrer, e até mesmo fazer algumas reflexões e pensar o como renascer dessa morte, né? Então ele parte para o Monte Kurama. Lá no Monte Kurama, né, ele vai, como eu falei para vocês, encontrar a iluminação, né? Como é o que ele faz lá, né? Primeiro ele faz jejum, né? Ele fica a jejuar por quê? Porque você libera o teu corpo, os primeiros dias vai liberando as enzimas, vai deixando o seu corpo mais leve, trabalhando numa frequência mais, não numa frequência, trabalhando menos, né? Os seus órgãos começam a trabalhar menos, você meditando e cantando mantras, ou seja, você faz todo um conjunto de ações que faz com que o seu corpo ele trabalhe o menos possível, né? E tem o mínimo de excitabilidade possível, permitindo, então, literalmente, que a gente entre em transe com mais facilidade. Então, e se conecte com energias mais sutis, porque você, por exemplo, não vai ter que estar trabalhando o intestino, o intestino vai estar apenas trabalhando o mínimo suficiente, a mesma coisa o coração. Então, tudo isso você faz um movimento de baixar, para que você consiga entrar em transe. E ao entrar em transe, você consegue se conectar muito mais, mas muito mais mesmo, com você, com tudo que está ao seu redor. Então, eu acredito que essa estrutura que Mikao Usui criou para ele, né, que muitos fazem isso,
possibilitou que Mikao Usui, então, ao longo desses 25, 21 dias, pudesse receber a bênção de uma comunicação ou de uma visualização criativa, né, inspirada pelo universo, pelo Criador, para que ele pudesse, então, estar trazendo algo revolucionário, transformador, porque vamos combinar, praticar o Reiki, sem dúvida, é algo transformador em nossas vidas, né? Aí, nesse momento, aconteceu o quê? A resposta na sua viagem interior. Ele deve ter feito uma grande viagem astral, onde os grandes mestres, né, passou para ele, explicou para ele exatamente como acessar essa informação, né, como chegar e proporcionar à humanidade o acesso, né? Quando ele volta a si, né, ele volta com seu corpo totalmente possuído com uma força nova, revigorado, cheio de luz, energia, empolgado, né, e quer, então, como todo mundo que descobre algo novo, quer colocar em prática, quer levar para as pessoas esse algo novo, né, e conta que ele vai na primeira cidade que ele chega, né, ele já quer curar todo mundo, saindo curando todo mundo, e nesse momento, ó, volta, fica mega feliz, encontrei a cura não só da alma, mas também encontrei uma cura para o corpo físico, né? Nesse primeiro momento ele tinha ideia da cura do corpo físico. E aí ele volta um tempo depois para a cidade e vê que todo mundo que ele tinha levado a cura, as pessoas estavam iguais, ou seja, você não vai curar o corpo se a alma não estiver curada. Né? Você não cura o corpo se você não detectar o que está adoecendo esse corpo, né? E essa doença normalmente inicia pelo comportamento, pela forma, por exemplo, como as pessoas lidam com as suas emoções, como as pessoas lidam com a sua forma de ver a vida, de encarar a vida, né? De lidar com as diversidades da vida. Então, isso é muito interessante, como Mikao Usui coloca, né? Traz para nós esse olhar sobre, né, a cura. Né? Eu acho que é um reforço muito grande do que provavelmente já se vinha pensando. Então, ele volta, lógico, é frustrante, né? Imagina quem nunca. Qual é o terapeuta que nunca se frustrou quando atende o seu cliente, né? E volta e vê que ele está exatamente igual àquilo que você estava antes, parece que tudo que você fez foi em vão. Mas, na verdade, muitas vezes falta comprometimento do cliente, né? Em fazer essa mudança de comportamento, de querer morrer realmente, sabe? Querer morrer. A gente precisa estar desejoso de morrer para que a gente possa mudar o nosso ciclo e fazer diferente, certo? Então, Mikao Usui, quando volta para o templo, quando volta para sua casa, então, ele se inspira, a gente vai falar mais para frente, no Imperador Meiji, e faz uma organização, criando, então, um Gokai, que são os 5 princípios do Reiki, né? Só por hoje sou grato, só por hoje confio, só por hoje sou calmo, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje sou gentil. Então, a ideia, essa é a grande ideia do Gokai, né? Fazer com que as pessoas recebam a energia Reiki, mas também façam a sua parte, que é essa mudança de comportamento, ou pelo menos a tentativa de, o esforço de, o movimento de, né? Porque a gente cura uma coisa e vai lá, tem outra coisa para ser curada. E aí a gente está sempre evoluindo, a gente está em uma morte e no renascimento constante, ou seja, nós vivemos um ciclo de morte e renascimento, e isso é o fundamental do nosso processo evolutivo, certo? Sigamos. E aí vamos passar, né? Mikao Usui abre uma escola de Reiki, sintoniza mais de 200 pessoas nesse pouco tempo de vida dele, ele leva de reikiano, né, de mestre em Reiki. Ele ainda não se sabe mais ou menos quantos anos ele tinha quando se iniciou, mas acredita-se que ele teve o tempo suficiente para fazer a grande função dele.
E uma das pessoas que ele iniciou, que ele transformou em mestre, foi Sujiro Hayashi, né? Ele foi um dos grandes divulgadores do Reiki pelo mundo, né? Ele ajudou, então, a transformar o Reiki numa prática não tão mística. Por quê? Porque para você divulgar, e lembre-se que a gente está falando de 1900, né? A gente ainda estava muito preso, o misticismo ainda era muito guardado em sete chaves, era difícil, nem não era todo lugar que tinha certa liberdade, então você precisa fazer alguns ajustes. E esses ajustes para o mundo poder aceitar o reiki, porque Mikao Usui era budista, né? E vamos combinar, é uma prática que não é tão fácil para quem é do Oriente, pelo menos, está acessando, né? Então, Sujiro Hayashi, esse personagem, fez algumas adaptações no Reiki, né, para que o Reiki fosse compreendido, fosse facilmente compreendido pelo mundo todo. A Haiwaya Takata, né, ela adaptou, então, o Reiki para o Ocidente. Então, a gente vai ter Hayashi, que fez uma adaptação mais nível mais para a parte da Europa, e a Takata faz aqui para as Américas, né? Tentando adaptar a realidade de cada cultura. O que é interessante do Sujiro Hayashi é que ele era um médico da Marinha, e na época, né, no final, já estava já mais velho, o Japão estava entrando em guerra, né? E ele foi convocado para essa guerra. E imediatamente ele teve que passar a organização dele para outras pessoas, né? E sintonizou a Takata como mestra para que ela pudesse, então, estar divulgando esse reiki para a América toda, para o Ocidente todo, certo? Takata vai procurar o reiki, eu estava com câncer, ela mora nos Estados Unidos e vai até o Japão, né, para buscar a cura de seu câncer. Ela encontra bons resultados, se encanta com o reiki, resolve estudar o reiki até que ela se torna mestre também, e aí fica essa figura tão importante, significativa, né, para nós aqui, porque o reiki que nós praticamos hoje vem dela, né, vem das adaptações que ela fez para nós. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, vamos dar uma respirada, né? Espero que vocês tomem um pouquinho de água. Espero que vocês tenham entendido da história. Acima de tudo, tenham se identificado com Mikao Usui, né? Veja que nós estamos nesse caminho, né? No caminho da nossa transformação, no caminho da nossa iluminação, a importância, então, da gente falar, repetir um mantra, da gente ter o nosso tempo de solicitude, né, estar conosco mesmo, né, esse tempo de reflexão sobre nossas escolhas, sobre o nosso mundo. Assim, dessa forma, a gente realmente consegue transformar. Eu, particularmente, acredito que eu gostaria que todo mundo fosse reikiano, eu gostaria que o reiki fosse ensinado nas escolas para as crianças, porque se desde pequenininho a gente pudesse aprender na diversidade da vida, aprender nas buscas da vida, o mundo provavelmente teria muito menos violência, agressividade, intolerância, né? Então, espero realmente que vocês tenham se identificado e se inspirado nesse caminho de Mikao Usui, certo? Agora, vamos passar para o Gokai, né? O Gokai é aquela ferramenta que Mikao Usui, então, organiza para fazer a proposta da transformação comportamental. Não só de comportamento, mas tudo começa no pensamento, né? Tudo começa no mundo do mental. Então, se você manda a informação para a própria mente, você consegue mudar a tua forma de pensar. Nós não somos a nossa mente, nós não somos o que pensamos. Nós somos muito mais do que pensamos. Nós não somos o que pensamos porque podemos mudar o que pensamos. Se nós fôssemos o nosso pensamento, a gente não os mudaria. Então,
Nós não somos os nossos pensamentos, como também não somos o nosso sentimento. Tanto o pensamento como o sentimento e o comportamento é uma ilusão passageira, né? É uma falsa realidade criada momentaneamente para que a gente possa estar aqui no nosso estado de segurança, né? Mas o legal é saber que a gente pode mudar o pensamento, a gente pode mudar a nossa vibração, que nós podemos mudar a nossa realidade. E o Gokai vem como essa ferramenta. O Gokai vem como uma ferramenta que vai fazer com que a gente utilize através da inspiração mental, né, através das boas lembranças, que, poxa, nós podemos ser diferentes, né? Nós temos todas as condições de sermos diferentes. Então, vamos conhecer esse Gokai aqui. Vamos conhecer quem são esses 5 princípios e o que cada um tem para nos ensinar, né, a partir de agora. Primeiro, está aqui. Kyodai-kwa, apenas para hoje. Kyodai-kwa. Kyodai-kwa e karuna. Evite, só por hoje, evite se zangar. Kyodai-kwa, shinpai suna. Evite se preocupar. Kyodai-kwa, kansha shite. Seja grato. Kyodai-kwa, gyo-ohagi. Trabalhe honestamente. Kito Nishitsune, seja gentil. Você pode pegar esse mantra, decorar em japonês. Quando a gente decora, quando a gente fala uma língua na sua origem, né, a gente tem uma vibração diferente do quando a gente traduz alguma coisa, certo? Isso para tudo, né? Por exemplo, eu sou helenista, né? Eu honro os deuses antigos. Então, é muito diferente quando eu pego um hino órfico traduzido e falo um hino órfico em grego antigo. A diferença está na combinação das palavras, como as palavras soam, certo? Toda essa escrita, ela acaba tendo, ela tem um ritmo próprio dela, né? Então, o que eu vou sugerir para vocês? Que vocês peguem essa escrita, né? Anotem no papelzinho, tanto em japonês como em português, anota e tentem decorá-la, né? Ah, isso é difícil, não tem problema. Quando você for repetir o mantra, isso aqui é um mantra, né? Eu posso ficar Kyo Dakiwa, Hikaru Nana, Kyo Dakiwa, Shinpai Suna, Kyo Dakiwa, Kansha Shite, Kyo Dakiwa, Gyo Yohaji, Kido Dakiwa, Kitoni Shinsetsuni. Eu posso ficar repetindo isso aqui em japonês, mesmo lendo, não tem problema algum, né? Mas se vocês não quiserem, aí não dá para falar em português? Claro que dá para falar em português, né? O que eu quero é que quando vocês falarem em português, vocês sintam aquilo que vocês estão falando, né? O bom de falar de português é que a gente literalmente consegue vibrar e compreender a palavra que a gente está falando, né? Porque se eu não soubesse o que é carura, Icaru, eu não poderia estar repetindo, tá? Não faria sentido para mim. Então, a importância de estudar, a importância de incorporar a energia, o significado da palavra que a gente está falando. Lembre-se sempre que o significado da palavra, conhecer o significado da palavra é tão importante quanto proferir a palavra, tá? Então, anotem aí, depois eu vou postar lá no grupo para que vocês possam estar imprimindo, ou anotando melhor o Gokai em japonês. Bom, o Gokai não surgiu do nada, né? Como eu falei para vocês, o Gokai surgiu da necessidade de fazer esse processo de transformação, mas o Mikao Usui se inspira, né? Ele se inspira em alguém, ele se inspira, então, no imperador Mutsushito, né? Que após sua morte ele ficou conhecido como Imperador Meiji. Na verdade, ele não no nome dele, não é Meiji porque era o sobrenome, então ele fica Era Meiji. Por que ele? Porque dizem que ele era uma pessoa muito sensata, muito equilibrada, que ele fez muito, né? Ele era justo, ele buscava acertar, ele tinha um perfil diferenciado, né? E que ele era realmente uma pessoa bastante iluminada, certo? Então,
o Mikao Usui se inspirou, né, justamente no Gyōsen do imperador, fazendo o uso das reuniões de Reiki para enriquecimento do espírito dos seus alunos. O que era isso? Né? O que era os poemas? Os poemas do imperador Meiji permitem que a gente faça reflexões. Essa é a sacada, você pensar, você refletir sobre algo, né? Por exemplo, refletir só por hoje, somente por hoje. Vamos refletir o que significa só por hoje. Então, antes de você receber a energia, você refletir sobre a sua vida, refletir sobre o seu comportamento. A gente não é capaz de mudar aquilo que a gente não reconhece em nós, aquilo que a gente não aceita. Então, o primeiro passo para mudar algum comportamento é eu saber quem eu sou, ou saber o que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo é realmente positivo? O que eu estou fazendo realmente me aproxima da onde eu quero estar, da pessoa que eu quero ser? Ou o meu comportamento está realmente me afastando? Porque assim, não adianta eu querer emagrecer e todo dia comer uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate é aquele comportamento permissivo que me afasta de emagrecimento. E a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo a gente se boicota com algo. O tempo todo a gente está ali comendo uma barra de chocolate, colocando calorias vazias para dentro de nós, que não vai fazer nenhum efeito em nossa vida, que não faz. Poderíamos viver sem totalmente, né? E estamos nos prejudicando, dificultando e retardando, na verdade, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, certo? Lembre-se sempre, quando você fizer coisas vazias, você está comendo uma barra de chocolate sozinha, aquela bem calórica, né? E dificultando que você se auto-boicotando no seu objetivo. Vamos lá. Vamos seguir, né? Seguindo. Então, como é que foi feita essa divisão? Ele fez uma categorização dos poemas, né? Quase 1000 poemas para mais. Ele fez uma categorização: trabalho árduo, aprendizagem, compaixão, família e paternidade, valores, conselhos e elevação. Então, ele olhou tudo esses poemas como um todo, né? E chegou à conclusão, então, de formar os cinco princípios, né? O Zui Reiki Rô cultiva valores importantes para o nosso caminho rumo à felicidade e à paz duradoura, né? O Reiki Zui Rô é um sistema de Reiki, é o que nós estamos inseridos dentro desse sistema, que vai fazer essa proposta, né? Através da prática natural do Reiki, através da fluidez do Reiki em nossa vida, nós estamos agregando valores importantes para que o nosso caminho, né, esteja orientado, que esteja apontando, então, para a felicidade, uma paz duradoura. Uma paz e felicidade que não vai se abalar nas diversidades da vida. Você pode estar caindo o mundo sobre a sua cabeça, mas você compreende, você analisa, você faz uma reflexão, você consegue identificar no problema, nas situações mais catastróficas, as aprendizagens e o seu próprio erro, né? Então, o conselho, por exemplo, né, em muitos poemas do Imperador Meiji, traz-nos alertas, né, aviso para a nossa tomada de consciência. Esses conselhos são profundos e simples ao mesmo tempo, normalmente são alegóricos e tocantes no coração. Né? Eu botei aqui um exemplo. Às vezes é melhor para as pessoas se as coisas não fossem como elas querem. Então, está aqui, olha, um conselho. Quantas vezes a gente quer alguma coisa e que essa coisa que a gente quer, né, não é o melhor para nós. Né? Então, quando acontece, a gente se dá conta, puxa, por que aconteceu? Entende? Às vezes a gente não entende os nãos da vida. Então, os poemas, eles conseguem fazer com que a gente faça reflexões. E o mais importante, que a gente traga essas reflexões para nós, né? Para nós. Será que nós estamos querendo determinar, controlar 100% a nossa vida? Será que a gente está conseguindo ser flexível? A gente está conseguindo sentir um movimento no universo? Né?
questionar, né? Voltar a ser aquela criança questionadora. Trabalho árduo e aprendizagem. A gente precisa trabalhar com disciplina, né? E gosto pela aprendizagem. Quando a gente está falando de trabalho árduo, não é o trabalho remunerado, não é o dinheiro, né? Mas sim é o trabalho do aprimoramento pessoal, é o trabalho do crescimento pessoal, né? Eu não vou conseguir fazer uma transformação pessoal simplesmente acomodado no meu lugar. A passividade, ficar na comodidade, a procrastinação, não vai fazer com que a gente evolua, não vai fazer com que a gente faça, que a gente viva, que a gente coloque nossa vida em movimento, né? Então, ele precisa ser considerado, o trabalho árduo, não é uma escravidão, e sim é sabedoria, que se desenvolve pela prática, né? Ou seja, para você aprender a viver, você tem que viver. Não adianta aprender, ler apenas sobre a vida, você precisa estar ali pegando no batente, você precisa colocar com a cara a tapa, né? Precisa ousar, né? Pois o trabalho sempre oferece frutos, e o reiki teremos bons frutos, certo? Então, é essa ideia que alguns poemas vão trazer. Não te esqueça de trabalhar arduamente, não importa tão rico ou satisfeito que você está, ou seja, mesmo que você se sinta, esteja em plenitude consigo mesmo, continue trabalhando para você, continue fazendo as mudanças, continue identificando as coisas que você precisa, não seja escravo de você mesma, né? Não seja escravo de um pensamento limitante, não seja escravo do medo, enfim, né? Trabalhe para se libertar das suas amarras. Família e paternidade, né? Amar a família é muito importante. A gente sabe que a família é a primeira célula da sociedade, é a base de tudo, está na família, tudo que nós aprendemos, valores, está tudo na família, né? Hoje não somente a família sanguínea, mas essa ideia de família vai muito além, ela se estende a amigos, ela se estende a parceiros, ela se estende além da formatação da célula sanguínea. Então, os poemas vão ajudar-nos a compreender o que é a natureza, né? A família, nossa maior família é a natureza. Nossa maior família é o ambiente no qual nós estamos inseridos, nós somos natureza. Então, eu preciso aprender a me relacionar e compreender as virtudes que existem e são passadas, ensinadas pela natureza. Então, vai ter o poema 28, Amor aos Pais, Amor dos Pais. Numa noite de primavera, houve incêndio na floresta. Um pássaro não conseguia dormir, pôs-se a se preocupar com seus filhotes. Não importa quem eles são, seres humanos, aves ou animais, os pais preocupam-se sempre com os filhos. Né? Então, ele fala da preocupação, quando a gente julga os nossos pais, e aí a gente começa a perceber, enquanto filho, como nós estamos agindo, né? Enquanto filhotes, como nós estamos agindo, enquanto pai, né? A compreensão que é dessa, de se identificar com nossos pares, né? Quantos pais se preocupam horrores? Depois, compaixão e elevação. Né? Crescer com valores é cada vez mais importante nas nossas vidas. Os valores é a base, né? Essa base aprende-se na família, mas é importante, né, que a gente tenha as raízes bem sólidas. Os valores que nós temos é o que vai nos segurar para que a gente não se quebre, né? A gente só se quebra porque a gente vai além dos nossos valores, porque a gente quer agradar a Deus e todo mundo, porque a gente está querendo, está deixando o ego tomando conta da gente. Então, ter valor, o valor vai ser o limiar entre o fazer e o não fazer, né? Entre os critérios de certo e errado que eu tiver. E cada um tem a sua caixa de valor, cada um tem os nós, né, carregados de valor, que vai fazer esse papel de critérios do que fazer e não fazer, né? Então, quando a gente começa a entender, né, ter compaixão, né, trazendo a consciência da humanidade, certo? Para você e se interagindo com essa consciência única, universal, isso faz com que a gente se eleve, né? Ou seja, quando a gente tem empatia pelo outro, quando a gente consegue compreender o outro, não é justificar, né? Ter justificativa para todo mundo, as coisas. Porque
O que nós entendemos que está errado mesmo. O que nós achamos, ou que a sociedade elege como errado, vai ser errado mesmo, né? Mas nós podemos ter empatia em compreender, ou seja, compaixão. A empatia é uma forma de praticar a compaixão. É você compreender o outro, né? Compreender o que o outro está vivendo, ou o que está se passando, né? Tentar ajudar. Não necessariamente a gente precisa aceitar ou concordar. Então, ele coloca aqui, pinheiro velho. Vamos cuidar e olhar pelo velho pinheiro, que tem sido permanentemente, que tem permanecido por um longo tempo, e deixá-lo crescer mais. Ou seja, valor, né? Olhar o antigo, valorizar, nesse caso aqui, valorizar o nosso ancestral. A ancestralidade, quanto mais a gente valoriza, quanto mais a gente está atenta, porque os nossos valores são ancestrais, os nossos valores são passados de pai para filho até chegar em nós. Eles sofrem mudanças, mas são pequenas mudanças. Normalmente a gente tem o hábito de repetir aquilo que nos foi ensinado. Então, é importante que a gente deixe crescer mais ainda, que a gente permita que ele cresça, que ele evolua também, né? Vocês vejam que para cada item eu tenho abordado um pouquinho, e essa abordagem faz com que a gente pense, né? Principalmente sobre o que a gente está fazendo, certo? Bom, eu trouxe para vocês alguns exemplos de poemas, né? Tem um livrinho, o livrinho meu está onde? Acho que está lá na sala. Tem um livrinho do Johnny de Carli, que é o poema, né? 125 poemas, para que a gente possa estar lendo, que ele selecionou, que Mikao Uzui selecionou, né? Johnny de Carli, então, escreve e faz uma abordagem explicativa sobre cada poema, né? Acho bem interessante ter para ligar, até mesmo para abrir diariamente com uma mensagem, uma reflexão do dia. O hábito de fazer isso é muito legal, o hábito de fazer refletir, de pensar sobre algo, todos os dias um pouquinho, não deixa de ser uma prática solitária, interior, né? Que vai fazer com que a gente se desabroche se desperte para esse mundo maravilhoso mais rapidamente. Como usar o Gokai, né? A grande pergunta, é a grande sacada que nós podemos ter. Nós usamos o Gokai todos os dias. Eu vou ser bem honesta, diferente de muitos mestres, para mim, a prática do Gokai é todo dia, né? Ela tem que entrar na nossa vida como osmose. Ela tem que estar na nossa vida, no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea, no nosso pensamento, nas nossas palavras, ela tem que estar com a gente. Então, não dá para ser Gokai só uma vez por semana, ou então uma vez por ano, né? Você tem que viver o Gokai, né? Literalmente, para você ter essa transformação, você precisa entender que você precisa viver o Gokai, né? Então, eu sugiro que esse Gokai seja repetido no mínimo pela manhã, quando acorda, e à noite antes de dormir, no mínimo, né? Mas o ideal também é sempre que precisar. Sempre que precisar. Tá sempre repetindo o Gokai. Né? Que simples. Junta as duas mãos, engaixo e bora. Deixa fluir a energia. Pensa no repete o Gokai. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes você achar necessário, deixa essa energia fluir aí, que vai ser super, mega legal, bacana, essa conexão com essa energia, e te garanto que a sensação é muito boa. Então, para casa, né, já vou deixar para vocês aí registrado, dever de casa, vocês vão copiar, escrever o Gokai em papezinhos, assim como esse post-it aqui, né? Vamos escrever o Gokai aqui bem pequenininho, vamos colocar na janela, no espelho do banheiro, vamos colocar na porta da casa, na geladeira, dentro da bolsinha de vocês, vão colocar na tela do celular, coloca como a tela do celular, para quê? Que sempre que vocês olharem, vocês repetirem. Ao fazê-lo, vocês vão criar o hábito e vão memorizar muito mais rápido, tá? Essa é a minha primeira atividade para vocês. Se quiser escrever um painel enorme, colocar na sala, show de bola, faça, porque sempre que vocês olharem, vocês vão ler, e mesmo lendo baixinho, vocês vão estar proferindo, repetindo e trabalhando, né, fortalecendo o seu mental. Fortalecimento do mental, ele é super importante, né? A gente já viu que a nossa mente, ela tem um papel fundamental na nossa vida. Então, para fortalecer o nosso mental, né, com
uma energia positiva. Uma energia positiva de aprendizagem, né? Não a energia positiva nociva, mas uma energia positiva saudável. Né? Ela é fundamental, ela faz toda a diferença em nossas vidas. Bom, espero que tenha ficado bem claro em relação aqui ao Gokai, né? Como utilizá-lo, como falar, como praticá-lo. Então, de hoje para amanhã, vou deixar vocês nessa função de praticar o Gokai, de repetir o Gokai, de repetir o Gokai, repetir o Gokai. Na sexta-feira, a gente vamos fazer uma prática meditativa, né, de vídeo reiki à distância, utilizando já o Gokai, para que a gente possa, então, estar vibrando, né, com a prática do reiki, o Gokai na gente, para a gente sentir até mesmo perceber a diferença, certo? E o nosso último tópico do dia, da noite, então, vai ser os níveis do reiki. Né? Bom, estamos aqui, eu coloquei a figura, eu adoro a imagem, né? Eu vou para vocês um coração florido, com um pássaro, né? Trazendo o jardim, trazendo a natureza, trazendo a beleza. Eu sinto o reiki como um grande mistério, né? Os mistérios da antiga Grécia eram momentos, eram tratados como morte e renascimento, como transformação. A gente vai ver isso representado também nos mistérios do doce trabalho de Héracles, né, conhecido como Hércules. Né? Os 12 trabalhos de Héracles fala de todas as transformações que o ser humano precisa para se tornar um herói de verdade. Então, seja, um herói é a figura que conecta o mundo terreno, né, com o sagrado, com o poder superior. Então, o curso do Reiki, ele traz muito essa jornada do herói, ele resgata muito essa jornada do herói. Né? Ele fala de todos os valores que nós precisamos trabalhar em nós e o que nós precisamos mudar e como nós precisamos mudar. Né? E ele se divide em níveis. Né? Eu posso dizer que o curso de Reiki ele é dividido no nível material, no mundo material, no mundo mental e emocional e no mundo espiritual. Então, eu tenho o nível 1, o despertar, e se despertar no mundo físico, né? Se despertar vai atuar basicamente na mudança de comportamento. É o que vocês vão notar, vocês vão perceber, vocês vão começar a mudar o comportamento, né? A proposta é que vocês mudem o comportamento, né? Vocês, por exemplo, confiar, né? Mudar o comportamento, vão ser calmos. Para que você vai se estressar com as coisas do dia a dia? Né? Não gasta energia, né? Seja grato por tudo que você tem, seja grato eu digo sempre às pessoas assim, eu estou sem dinheiro. Você não está sem dinheiro. Comprar uma roupa é investimento, comprar comida é investimento, né? Pagar uma prestação que é algo que você comprou, você está investindo no seu conforto. A gente não está gastando dinheiro, a gente está investindo o nosso trabalho em algo para nós, né? É mudar algumas formas de ver o mundo, de lidar com a energia do dinheiro, de lidar com a energia da matéria. A gente tem que aprender a ser próspero, a gente tem que aprender a vibrar no amor, a vibrar na leveza da vida. Então, o despertar, ele vai fazer muito isso, né? Ele faz isso com a gente, é um divisor de águas. Você começa a perceber o mundo físico, o mundo manifesto diferente, né? Mundo físico diferente. O nível 2, ele já tem como uma transformação, e aí é muito legal que a gente também pode trazer a borboleta, né? No despertar, a gente ainda está rastejando, caminhando, muito no eu, muito preocupado com as suas dores, com os seus sofrimentos, né? Você é o centro das atenções, e aí você começa a aprender no eu que você não é o centro das atenções, né? Que você tem o seu sol, que você tem o seu núcleo, mas, tem muita vida além disso, tem muita coisa que acontece além disso, você é responsável por tudo que você faz, né? E aí você começa nesse processo de entrar no seu casulo. Quando você termina o curso de Reiki 1, tu está entrando no seu casulo, né? Tá guardando lá, tá guardando, porque você vai desabrochar totalmente no nível 2, que a gente vai falar que é a transformação. Puxa vida, me transformei numa bela lagarta, né? E eu tô saindo do Reiki 2 como uma borboleta, né? Estou me libertando, estou refletindo sobre o que eu penso, como eu sinto, o que eu faço com os meus sentimentos no nível 2. É importante que a gente pense, puxa,
como eu reajo em relação aos meus sentimentos? Eu sou prisioneiro dos meus sentimentos? Ou meus pressentimentos são trampolins para novas aprendizagens, novas conquistas, novos degraus, né? Então, o nível 2, ele está muito ligado a isso, né? O pensamento e a emoção. A gente vai ter, então, aqui, lá no nível 1, alguns mestres sintonizam o Chokurei, né? No nível 2, a gente vai ter o Senreiki, o Onsen Seishunei, dois símbolos, né? Bastante pertinentes, porque os símbolos vão ser as chaves, são chaves de conexões, né? Para acessar essa informação, para empoderar, trazer, né? Aumentar o volume dessas informações. A gente vai ter também, através do símbolo do Honsa Seishunei, a possibilidade, então, também de dar um outro salto enquanto ser humano, né? No nível 2, a gente aprende a enviar reiki à distância. Então, além de aplicar para nós mesmos, no nível 1, como a gente aprende, no nível 2 a gente começa a aprender ainda a aplicar à distância. A distância, por quê? Porque a gente ainda está em processo, né? Lembra que é uma jornada, né? Que é um caminho iniciático dividido em 3 momentos. E para você estar completo, para se tornar um terapeuta, você precisa fazer os 3 momentos, né? Precisa ter consciência desses 3 momentos. Eu não aconselho vocês enviarem reiki, nem aplicar reiki em ninguém no nível 1, e no nível 2, que seja apenas à distância, você já vai estar praticando, inclusive, a caridade no nível 2. Uma prática que os reikianos têm muito. Eu estou com dor de barriga, essa me envia reiki para mim, para ajudar? A gente envia sem cobrar absolutamente nada, que é bem diferente de uma sessão terapêutica, né? Numa sessão, você tem investimento da sala, você tem custos, né? E normalmente se cobra. No envio de reiki à distância, a não ser que seja um tratamento à distância, mas o envio de reiki à distância não se cobra. Se faz a prática esqueci o nome, esqueci o branco, da caridade, né? Bueno, vamos lá. E aí no treino, no nível 3, ele é dividido em A e B, né? O B, não vou começar pelo B, mas o B muitos não fazem. Aprender o B é simplesmente para aquela. Eu digo mesmo, você investir tempo, dinheiro em algo por curiosidade, porque assim, no nível 3B, a gente faz uma revisão de todos os níveis, nós falamos um pouco sobre didática, né? Como levar essas informações para as pessoas, e aprendemos os símbolos que nos ajudam na sincronização. Apenas isso, né? Não vai ter muito conhecimento diferente, apenas aos novos símbolos que são aprendidos, certo? Já no 3A, não. No 3A, a gente está trabalhando a questão da realização, ou seja, a gente se torna professor, a gente vai se tornar multiplicador da energia. Perdão, olha, falei besteira, a gente se torna terapeuta, né? A gente vai levar a terapia para os outros, a gente vai fazer tratamento nos outros, né? A gente vai ajudar as pessoas, ensinar as pessoas como se transformarem. Então, a realização é se tornar o terapeuta, né? É trabalhar também o quê? A parte espiritual. A gente não se realiza se a gente não desenvolver a nossa parte espiritual. Então, no 3A, existe sim, então, a conexão com o nosso sagrado, a conexão com a nossa parte interior. A gente vai, então, aprender o 4º símbolo do Reiki, que é o Daikomyo, onde o Daikomyo vai representar a expansão do sentido do amor do universo, né? Levando esse sentimento, esse amor, mas muito além para multidões, para planetas, para vários lugares, né? E aí a gente se torna pleno, partindo então a curar nossa vida espiritual, o nosso espiritual, né? Então esses são os 3 níveis, né? Que eu espero que todos vocês façam, né? É sempre muito gratificante quando o aluno começa lá no Reiki 1 e gosta se identifica com o seu mestre e vai até o final, completando esse ciclo. E nós, enquanto mestres, a gente nota as diferenças, né? De cada aluno, de cada ser, que se transforma numa bela borboleta e chega no nível 3A, voando, linda e maravilhosa, pulverizando o universo com sua beleza e com a sua alegria.
Então, espero que todos vocês terminem a jornada chegando até o nível 3A. Certo? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero realmente que todos vocês tenham gostado. Perguntas, né? Não deixem de fazer, façam, me chamem no WhatsApp, né? Façam as indagações, façam um comentário. O que vocês acharam dessa aula de hoje? É importante esse momento único que a gente tem durante as nossas aulas, certo? Um beijo para vocês, né? Só por hoje, então. Não esqueça que sejamos calmos, nós somos calmos, né? Nós confiamos bastante, nós somos gratos, né? Nós somos gentis, perfeito? Então, que a gente consiga o máximo possível, trazer e incorporar esse Gokai na nossa vida, né? Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais desse Gokai, a gente vai entrar um pouquinho mais no significado de cada palavra, para que a gente possa estar vibrando, então, esse Gokai o máximo possível, certo? Um beijo, coraçãozinho, até sexta-feira.